Amaro Domingues trabalhou anos como motorista de caminhão. Na volta de uma das viagens, ele teve uma surpresa. Quando eu cheguei para entrar na minha casa, não tinha mais casa. E eu fiquei perdido. Falei, caramba, para onde levar a minha casa? Aonde eu estou morando? Isso foi em 1960. A casa que tinha desaparecido ficava na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Amaro saiu perguntando. Mas aí quando eu cheguei, falaram comigo que estava aqui na Nova Holanda. A casa do Amaro tinha sido transferida, digamos assim, para os primórdios da Nova Holanda, na Maré, também na zona norte do Rio, onde a gente está agora. A Maré hoje é um dos maiores complexos de favelas da América Latina. Mas quando o Amaro chegou aqui, era puro mato. Mato não, maré mesmo. Isso aqui era tudo canal. Amaro agora tem 88 anos. Ele é um senhor calmo, com a fala mansa. Ele anda com alguma dificuldade, mas é desses griots com muita disposição para contar a história. Quando ele lembra daquele tempo, parece muito orgulhoso da luta que foi construir a própria casa numa situação tão difícil. Ele diz que moradores como ele não tinham outra alternativa a não ser construir ali mesmo. Começaram a fazer as casas dentro do mar. Enfiavam um pau, fazia aquela plancha, fazia um soalho e ali se formava uma casa, tá? Que se dava-se o nome de palafita. Essas casinhas de madeira ficavam literalmente dentro da Baía de Guanabara. O lixo, o esgoto produzido pelos moradores ia direto para debaixo das casas. Não tinha água nem luz elétrica. Hoje, a Maré tem mais de 140 mil moradores. E o fato da favela ter sido construída no meio da água impacta a vida de todos eles até hoje. Eu sou o Gilberto Vieira. E eu sou a Gabriele Rosa. Essa é uma temporada especial do Datalábia, o podcast do Datalab. Em 6 episódios, vamos te levar às entranhas da Maré. Vamos revelar como funciona o complicado e fedorento mundo do saneamento básico de uma grande favela. A água, o lixo e o esgoto da Maré impactam diretamente seus milhares de moradores. Mas impactam também as pessoas que moram em outros bairros e favelas, inclusive você. Falta d'água, esgoto aberto e lixo exposto em qualquer parte da cidade causam doenças. Cada pessoa internada por estar doente custa dinheiro público. Esgoto não tratado contamina rios e o mar, afetando a todos nós. Esse é o episódio 1. Como nasce uma favela? A gente tá saindo do galpãozinho do Datalab aqui na Baixa do Sapateiro e vai dar um rolê na Nova Holanda. Pra você que não é cria, entender um pouquinho como é que é aqui. A gente tá aqui andando pela rua Flávia Farnese e a gente vai cair bem na Teixeira Ribeiro, uma das ruas mais movimentadas da Nova Holanda. Quando a gente chega aqui na Nova Holanda, dá pra perceber uma diferença muito grande da Baixa. Muito mais gente andando na rua, comércio muito mais expressivo. São tantas lojas e motos indo pra lá e pra cá que é difícil prestar atenção no caminho. É verdade. E aqui a gente precisa ficar mais atento, porque é muita moto e carro o tempo inteiro. E sim, aqui tem loja de tudo. Tem restaurante, loja de roupa, mercado, barraca de fruta, farmácia, drogaria, até aquelas barbearias hypadas, sabe? É aqui que rola uma feira gigantesca todo sábado. E o baile famoso da NH também. A Maré é bem plana, tem poucas ruas largas. E se você for cortando caminho pelos milhares de becos e vielas, vai conhecendo melhor a vida mais comunitária das pessoas. As cadeiras na porta, as mercearias, os botecos e até os campinhos de futebol.
Se você quer conhecer mais sobre a população da Maré, tem um episódio do Datalábia em que a gente dá um rolê por aqui com a ajuda dos dados do Censo da Maré. Nesse episódio, a gente apresenta alguns moradores e as suas relações afetivas com a Maré. Gente que chegou agora e gente que está aqui há muito tempo, como o Amaro Domingues, que você ouviu no início desse episódio. O seu Amaro contou pra gente que veio do campus dos Goitacazes, no interior do Rio, e morou na Penha, em Manguinhos. E depois de Manguinhos, vim morar aqui. Seu Amaro se estabeleceu, mas aí ele diz que começou um problema que ele já até estava acostumado. Que é o problema social. Ninguém dava muito a mínima para as pessoas daqui. Mesmo assim, as pessoas continuavam chegando. A gente tinha uma política de remoção de favelas no Rio de Janeiro, nos anos 60. E a Nova Holanda, ela surge nesse contexto também. Essa é a Monique Carvalho. Ela é pesquisadora e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e ajudou a gente a entender por que a Maré foi construída. A Monique vive de perto os problemas que a favela enfrenta. Ela é cria da Praça Seca, na zona oeste do Rio, e desde novinha circulou a cidade, da Gávea, Madureira, passando pela Maré, claro. Agora fiquei rica, né? Moro na Tijuca e tal. Tem até metrô na porta. Mas sempre eram 2 ônibus. Eu acho que isso também forma o meu olhar enquanto intelectual, né? Nascer onde eu nasci e ter as experiências que eu tive me ajudaram a olhar para as políticas públicas, né? Eu acho que A Monique é uma pesquisadora que parece do nosso mundo. Ela deixou a gente muito à vontade na entrevista, parecia que a gente estava conversando com uma amiga, assim. A Monique conta que as pessoas que chegaram na Nova Holanda vieram, na maioria, expulsos de favelas da Zona Sul. Fundamentalmente, especulação imobiliária, né? É nesse momento que começam a jogar pesado com a ideia de Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Vem morar em Copacabana, Ipanema, né? Pra ser fino, ser chique. E cidade fina e chique não tem favela. Tem uma série de reportagens que falam, né, entrevistando as pessoas, falam muito ruim isso aqui, a gente tem que tirar isso, é feio, é o câncer da sociedade. As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana. Mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Porque é uma gente mal educada, fica falando grosseria pra gente, né? Uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas e tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho horror de olhar pra essas pessoas e sacar que são do mesmo país que eu, entendeu? São brasileiros. Horror. Não são brasileiros não, cara. Subraçam. Não é cobrando pedágio que você vai evitar que as pessoas virem. Tem que dar um meio então de divertimento pra elas não virem à praia. O pessoal vai, suja as praias, jogam tudo nas praias, fazem, porra, mó galinhagem mesmo. Pô, eu acho que isso aí tá totalmente errado. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do Meier, do Mangue, e levar pra em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoa que não tem o mínimo de educação. Essa ideia de câncer da sociedade colado no pobre existe até hoje. Na verdade, vem muito antes dessa época, e acho até que a gente deve contar melhor essa história. Eu também acho, até porque as favelas foram criadas por negros. Quando aboliram a escravidão, eles foram jogados na rua. Os ex-escravos não tinham casa e precisavam ficar ali por perto do trabalho, da casa da patroa. E a casa da patroa ficava no centro e zona sul, onde surgiram as primeiras favelas. Providência, Morro do Pinto. Só que, quando essa ideia de cidade maravilhosa começou a bombar, o bicho pegou. De 66, 67 até 73, foi o período em que mais teve remoção de favelas. A Monique diz que as pessoas acreditavam que ateavam fogo nas favelas propositalmente. A favela do Pinto teve um grande incêndio, né, que ninguém conseguiu descobrir até hoje o que aconteceu. E vem cá, conta um pouco aí, a sua família veio, era moradora... Da Praia do Pinto. Da Praia do Pinto. E eu me lembro de uma coisa que aí já mais madura, que foi realmente aquele incêndio, aquele grande incêndio que teve lá na Praia do Pinto. Foi nessa época que outra favela muito importante para a história da Maré foi removida. Macedo Sobrinho, em Botafogo, onde morava outra pessoa que vamos conhecer, a Elza Cristina.
Gil, o endereço é Rua Carlos Lacerda, 22. Nossa, a rua dela é Carlos Lacerda, que coincidência. Eu acho que Carlos Lacerda foi o governador que removeu um monte de favela, não foi? Sim, o Carlos Lacerda foi o governador do Rio entre 1960 e 65 e removeu 42 mil moradores de 27 assentamentos no centro e na zona sul para áreas periféricas da cidade. Oi, tudo bom? A Elsa tá aí? Tá. Tia! Oi, tudo bem? Segura os cachorros aí, peraí, deixa eles passarem. Eu lembro você na barriga da sua mãe agora. Eu conheço a Elsa porque ela é tia de uma amiga minha que é mãe do Gabriel, que atendeu a gente. E aí, como é que tá? Tá boa? A Elsa é uma mulher negra de 67 anos, super ativa e animada. Ela dança no grupo Mulheres ao Vento, faz yoga toda semana e é super engajada nos assuntos da favela. Nos anos 60, a Elsa morava em Macedo Sobrinho, uma favela em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, com a mãe, o pai e mais 5 irmãos. Na época que meu pai era vivo, a gente tinha uma situação muito boa na comunidade, era como assim, um rico dentro de uma favela, né? Mas o pai da Elsa morreu e a história dela começou a mudar. Eu era garota, eu estava com 12, 14 anos. Era início dos anos 70 e uma equipe do governo chegou para fazer um cadastro dos moradores. A Elsa não entendeu o motivo do cadastro, mas como conhecia a comunidade muito bem, ela foi ajudar a equipe no mapeamento. E fui pequena lá, andando com eles, mostrando os caminhos. O que a Elsa não sabia era que aquela equipe, meses depois, ia destruir a favela de Macedo Sobrinho. Os moradores seriam removidos para áreas distantes e periféricas da cidade. A Elsa veio parar aqui, na Nova Holanda, na Maré. Ela chegou mais ou menos 10 anos depois do Amaro, que conhecemos no comecinho. E chegando aqui, a gente encontrou uma situação de umas casas de madeira, né? E a casa que a mamãe foi era muito ruim, tava ruim demais. A mãe da Elsa, revoltada com aquele esculacho, foi procurar aquela equipe do governo para reivindicar um barraco melhor. Ela botou a boca no trombone. Poxa, minha filha ajudou vocês lá e agora vocês botam a gente numa casa assim e tal. A gente não consegue nem ficar dentro dessa casa. Aquela coisa, chorou muito, sofreu muito. Aí eles pegaram, mudaram a gente de casa, botaram numa casa melhorzinha, né? A casa era melhorzinha, mas nem tanto. Nessa época, a Maré era um conjunto provisório de barracos de madeira que iam se expandindo para a Bahia e formando as palafitas. Casa de madeira é muito chique, né? Mas infelizmente a nossa não era. Com o passar do tempo, os barracos iam se acabando, apodrecendo. Era daquele jeito, porque era provisório. Não era uma coisa para ficar ali o tempo todo. A promessa era de que as pessoas dali seriam levadas em pouco tempo para um lugar melhor. Mas o que era temporário acabou virando permanente. E era muito complicado aqui, porque a gente não tinha nada. Nem água, nem luz direito, não tinha nada. A água não tinha força para chegar até a Nova Holanda. Aí a galera tinha que buscar do outro lado da Avenida Brasil, que naquela época nem tinha passarela ainda. Lembra do seu Amaro? Ele conta que os moradores criaram uma engenharia própria. Nós inventamos, quer dizer, a comunidade inventou um sistema de carregar água em uns barris de vinho, aqueles de vinho tinto, de 100 litros, 150 litros. Então se chamava-se Rola, o nome desse barril, apelidou de Rola. E nós trazíamos a água de alguns lugares, enchia aquele barril e vinha trazendo ele, rolando até chegar em casa. Mas a família da Elsa não tinha condição nem de ter um rola. Mas a gente pegava ela na lata mesmo, porque a gente não tinha rola. Você quer saber como era o rola? Entra no Instagram que a gente colocou uma foto lá. Aproveita e segue o Datalab. A gente é @data_lab no Insta. A gente encontrou um áudio antigo de uma moradora contando como foi a chegada na Nova Holanda. Aí eu vim parar em Nova Holanda com o incêndio da Prado Pinto, né?
Aí de lá trouxeram, removeram a gente de qualquer maneira, porque estava todo mundo do lado de fora, jogado perto da 14ª, tá entendendo? Sem ter lugar pra gente ir, todo mundo ali, tá entendendo? Aí trouxeram a gente pra Nova Holanda, a metade do pessoal veio pra Nova Holanda aqui, entendeu? Chegou aqui, botaram a gente aqui no duplex, cheguei aqui, não tinha água, entendendo? Nós carregávamos água lá fora, do outro lado da Avenida Brasil, não tinha passarela, a gente enfrentava aquela Avenida Brasil ali, muita gente já morreu atropelado ali, inclusive, tá entendendo? E aqui na Nova Holanda era obrigada a ficar, porque não tinha pra onde ir mesmo, e quando chovia não tinha casa. Era chuva em cima, a goteira em cima e água da rua entrando pra dentro de casa. A ratazana mordeu minha filha aqui umas 3 vezes, tá entendendo? E aí, dali fomos vivendo. Da Rua 3 eu consegui mudar pra cá. A Nova Holanda permaneceu 2 longas décadas sem rede de esgoto, água, sem luz e coleta de lixo. A manutenção que deveria ser realizada pelo Estado não acontecia. Então as pessoas resolveram se organizar. A Chapa Rosa que mudou toda a situação da Maré, com a Eliana, né? A Eliana é uma dessas mulheres chefonas, que fala com garra e brilho no olho sobre a sua história e sobre o trabalho que ela faz aqui na Maré. Ela começou a se engajar ainda adolescente no grupo de jovens da igreja. E aí tem uma experiência, assim, que foi, eu diria que é a experiência talvez mais marcante para toda a minha inserção e todo o meu processo, que foi a vinda de sanitaristas da Fundação Oswaldo Cruz, da Escola Nacional de Saúde Pública. Esses cientistas da Fiocruz buscaram jovens engajados na Maré para ir de casa em casa e perguntar: o que você acha que falta aqui na Nova Holanda? O que você acha legal que tem aqui na Nova Holanda? Ela passava o dia colhendo os depoimentos dos moradores e, de noite, liderava reuniões para resumir os problemas com todo mundo. Ali eu descobri a Nova Holanda. A Eliana Silva chegou na Maré na mesma época que a Elza. Mas ela era mais novinha e veio com a família fugindo da seca de Serra Branca, na Paraíba, onde não chovia há 7 anos. Mas eu cheguei na Nova Holanda e também não tinha água, né? Além da falta d'água, a Eliana ainda encontrou toda aquela situação que a gente já sabe. E eu cresci ali, carregando água, né? Caindo dentro das valas que eram abertas para a água da chuva passar, para o esgoto passar. O esgoto ia direto para a Maré. Porque os barracos eram de madeira e embaixo você tinha água. Então, uma parte do esgoto ia direto para lá. Então, foi essa, digamos assim, a paisagem, né? Esse processo de formação da Eliana acabou desenrolando numa mobilização das mulheres da Nova Holanda. Elas decidiram criar uma chapa e concorrer na primeira eleição direta para a Associação de Moradores da Maré. Então a Chapa Rosa, ela é muito fruto assim, dessas lutas, né, que vieram e que trouxeram essas agendas como a falta de água, a falta de saneamento. A ideia era resolver os problemas da favela a partir de dentro. Isso foi em 1984. O Brasil estava saindo de uma ditadura militar violenta que durou 21 anos. Ninguém elegia governador, prefeito, muito menos presidente. O povo clamava por eleições diretas já. Você imagina o bafão que foi uma eleição democrática numa favela do Rio de Janeiro? Os 13 mil habitantes da favela Nova Holanda, na Zona Norte Carioca, têm desde esta semana uma universitária de letras na presidência de sua associação de moradores. É a estudante Eliana Souza Silva, 22 anos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela está concorrendo pela Chapa Rosa. Foi a primeira eleita pelo voto direto na região da Maré, onde existem 7 favelas. E eu me lembro que a gente usava o slogan: a direta já não foi aprovada no Brasil, mas na Nova Holanda foi. A gente fazia sempre uma ligação com essa política mais geral, sabe? Quando a Chapa Rosa ganhou, na Maré não tinha luz da Light, não tinha coleta de lixo, não tinha saneamento básico, rede pluvial, rede de esgoto, água potável. Isso faz pouco mais de 30 anos.
A Eliana disse que o saneamento básico era prioridade número 1. E essa foi uma das primeiras lutas que nós empreendemos, assim, né? Desde então, os moradores seguem na luta pelo direito básico ao saneamento. Acontece que os moradores não podem lutar sozinhos. O Estado precisa fazer a sua parte. Até porque a questão do saneamento é estrutural e depende de políticas públicas efetivas. Como a Monique explica pra gente. Acho que o Estado do Rio de Janeiro tem problemas graves, como eu já falei, com o saneamento, e não tem nenhum governo que se comprometa a elaborar uma política de Estado que melhore o saneamento, né? Ela fala que o que costuma acontecer é que quando um governo assume o poder, ele até cria um programa de obras de saneamento, mas não executa ou não termina o trabalho. E aí, quando acontece uma troca de governo, novos programas e promessas são feitos e aquelas antigas ficam abandonadas. É um ciclo sem fim. E tem uma coisa, as obras de saneamento não dão muita visibilidade para os políticos, porque muitas vezes elas ficam debaixo da terra. Aí eles preferem gastar milhões com coisas inúteis para a comunidade, mas que dão muita visibilidade. Você lembra dos casos de projetos de teleférico em Morros do Rio na época da Copa das Olimpíadas? E um grupo de moradores fizeram uma manifestação para pedir saneamento ao invés de teleférico, né? E aí eu acho que o recado é muito claro, né? O teleférico garante muito mais visibilidade do que saneamento, porque ninguém vê. E essas obras, né, em favelas de um modo geral, elas são políticas de um governo, né? São muito eleitorais, assim, e não é uma política de Estado. Infelizmente, depois de finalizar esse episódio, recebemos uma notícia que deixou a gente muito triste. O seu Amaro faleceu no dia 5 de julho de 2021. Como vocês já viram, ele deixou um legado muito importante para a favela, que será lembrado por muitos anos. O Amaro fundou a Vila Olímpica da Maré, um espaço de esporte e lazer que transforma vidas de crianças e adolescentes aqui na comunidade. Ele, a Elza e a Eliana só começaram uma história que ainda vai demorar muito para acabar. A Eliana foi presidente da Chapa Rosa e da Associação de Moradores da Nova Holanda até 1987. Depois, ela fundou uma das ONGs mais importantes da favela, a Redes da Maré. Ela segue sendo referência para a luta pelo saneamento e pela moradia digna aqui na favela. Os outros moradores que conhecemos nesse episódio também foram ativistas. A Elza também participou da Chapa Rosa e lutou para que a Maré fosse um lugar melhor. Mas os problemas com o lixo e com o esgoto ainda incomodam muito ela. Por que será que até hoje ainda falta água, esgoto e coleta de lixo na favela? Os moradores da Maré seguem insistindo para que as políticas de saneamento não sejam passageiras. Queremos dedicar esse episódio ao seu Amaro. Muito obrigada, seu Amaro, e todos os moradores que lutaram incansavelmente para fazer da Maré um lugar melhor para se viver. O Datalábia é o podcast do Datalab e está disponível em todas as plataformas de áudio. Essa temporada especial sobre saneamento básico tem apoio do Instituto Serrapilheira e faz parte do Cocosap, um projeto do Datalab de geração cidadã de dados sobre o saneamento da Maré. Você pode acessar mais em cocosap.datalab.org. Você também pode apoiar o Cocosap e outros projetos da gente no datalab.org/apoie. Esse episódio teve áudio da TV Brasil e do programa Documento Especial. O áudio da moradora é do blog O Cotidiano e o áudio da Direta Já é da TV Cultura. O roteiro e a apresentação são feitas por mim, Gabriele Rosa, Gilberto Vieira e Vinícius Lopes. A pesquisa e a produção são do Luiz Fernando Filho e da Ruth Osório. A trilha sonora, edição e mixagem é do Cainão Bomilca. A supervisão é da Gisele Regatão. O design é do Nicolas Noel e da Juliana Messias. E as redes sociais são feitas pela Eloá Mota e a Maria Ribeiro. A gente agradece muito a participação de cada um dos entrevistados para esse episódio e a toda a equipe do Datalab. A Maré resiste!